coisas maravilhosas, coisas assim, sobrenaturais. E logo em seguida, daquelas coisas maravilhosas que Deus fazia através desses homens, eles eram pegos em situações de completo esgotamento. Esgotamento físico, esgotamento psicológico, esgotamento espiritual. E nós vimos, para nós lembrarmos, eu acho que a gente poderia abrir a nossa Bíblia em Juízes 15, no versículo 14. Vamos relembrar. Aqui o contexto fala de quando Sansão, que foi um juiz instituído por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus, matou 1000 homens com uma queixada de jumento frisco. Né? No versículo 14, vem 3.000 homens de Judá para fazer com ele um acordo dele ser entregue amarrado para os filisteus. E aí Sansão vai conversar com eles e a gente vai relembrar aqui o que nós vimos na semana passada para nós darmos sequência a isso, tá bom? Então, Juízes 15, versículo 14. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Eles estavam felizes porque Judá ia entregar Sansão para os filisteus, né? Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, de Sansão. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento, feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramat-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. Nós vimos então na semana passada que Deus nos dá um antídoto para esse cansaço, para esse esgotamento físico, para esse esgotamento psicológico, emocional. E esse antídoto é uma fonte. Só que essa fonte, ela só é acessada através de uma coisa. Através do quê? Do clamor. Sansão, ele precisou clamar a Deus para que o Senhor abrisse, fendesse aquele lugar e daquele lugar saísse a água que ele precisava para se refazer. A gente não tem noção do tamanho do esgotamento que esse homem estava. Porque se ele era tão forte, tinha acabado de matar 1000 homens, imagina, ele estava cansado, ele estava com sede, mas era uma sede de morte. Porque ele reconheceu que ele não conseguiria chegar ao lugar onde tivesse água para que ele pudesse reviver. E não era qualquer água que ele podia tomar. Tinha que ser alguma coisa pelo menos melhor do que aqueles isotônicos que a gente toma, que dá aquela, né, levantada. Porque ele estava a ponto de morrer. E ele chamou aquele lugar de a fonte do que clama. Por quê? Porque ele precisou clamar. Então nós podemos dizer aqui, agora dando sequência, que Deus não responde necessidade. Deus responde fé. Ele precisou clamar. Ele precisou colocar a fé dele em ação. Ele precisou orar ao Senhor para que o Senhor pudesse dar a água que ele precisava, para que aquela fonte fosse ativada. E é isso que nós estamos
fazendo agora nas nossas vidas, aprendendo a ativar essa fonte. E essa fonte, ela não é exatamente ativada nos cultos, quando nós estamos servindo o Senhor, quando nós estamos sendo usados pelo Senhor, ou para servi-lo, ou para servir a igreja. Essa fonte, ela é ativada no secreto. O que é esse tal de secreto? Secreto é qualquer lugar onde você se encontra sozinho com Deus e dá a Deus um tempo de consagração. O que é consagração? Se separar para estar com Deus. E simplesmente para isso. E para clamar a Ele, e para colocar a sua vida e todas aquelas situações que você está vivendo diante dEle. Para que Ele ative essa fonte e Ele te reanime, Ele te reavive. A oração é um exercício de fé. Então, para que nós possamos exercer isso, nós precisamos não somente de falar coisas para Deus, mas principalmente de falar aquilo que deve ser falado a Deus. E o que deve ser falado a Deus? A própria palavra dele. Porque Deus aceita de nós não aquilo que nós temos para oferecer para Ele. Ele aceita de nós aquilo que Ele nos deu. E aí Ele toma de volta. Porque quem dá fé para nós? Quem ativa a fé nos nossos corações? É Deus. Como? Como eu faço para ter fé? Se você está com a sua Bíblia, eu gostaria de convidá-lo a abrir em Hebreus 11, 6. Nesse versículo, nós conseguimos entender que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, a primeira coisa, para nós nos achegarmos a Deus, nós precisamos crer que Ele existe. Como que eu creio que Deus existe? Pela fé. E como que funciona a fé? Se eu acredito que Deus existe, Deus existe. É simples assim. Deus não complica as coisas para nós, muito pelo contrário, Ele simplifica. A gente que gosta, às vezes, de tentar... Se eu acredito em algo, assim é. E a Bíblia diz isso. Em Jó, né? Como imaginas... Não, é Salmos. Como imaginas em tua mente, assim é. Se eu imagino que eu estou... Na minha mente, que eu estou na presença de Deus, eu estou. E é tão interessante isso, que quando eu imagino que eu estou doente, eu fico doente. Isso é fé. Isso é fé. Existem estudos que dizem que quando você diz para uma pessoa, nossa, como você está batida? E a outra diz, ai, mas você está batido hoje. E a outra diz, você começa a acreditar que você está abatido e daqui a pouco você começa a ter sintomas. É o que a medicina chama de, quando aquela doença vira psicossomática, uma doença psicossomática. Ela começa na mente e o corpo reage ao que está sendo crido. A fé que está sendo exercida. Então, como eu tenho fé? Eu tenho fé quando eu imagino e eu acredito naquilo que eu estou imaginando. É assim que a gente chega na presença de Deus, de maneira simples. Eu sei que eu estou diante de Deus e eu vou falar com Ele agora. E assim eu inicio a minha jornada de fé. Agora, é só assim? Não. Em Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então não é qualquer ouvir, é o ouvir pelo filtro da palavra de Deus, como o pastor já nos orientou em outros cultos. E como que eu ouço pela palavra de Deus? Em 2 João 2:20 está escrito assim, e vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas.
Então, olha só. O Senhor, Ele derrama uma unção sobre nós, para nós exercermos um serviço. Mas tem uma outra unção, que é a unção dele mesmo dentro de nós. Se a Bíblia diz que é assim, eu posso acreditar que é assim. E essa unção que está dentro de cada um de nós nos ensina todas as coisas. Mediante o quê? Mediante a palavra de Deus. O que vai ativar a nossa fé é uma vida de oração e de leitura da palavra de Deus. Mas não uma leitura assim, deixa eu dar uma lidinha aqui rapidinho. Não, é uma meditação. Meditar é pensar a respeito de algo. Mas é um pensar procurando entender, procurando ruminar. Existem animais, como a vaca, por exemplo, que quando ela vai comer, o que ela faz? Ela pega o capim, ela come, ela engole aquele capim, mas depois o sistema digestivo dela funciona de tal forma que aquele capim volta e ela começa a mastigar de novo. E depois ela engole de novo. E depois volta de novo e ela mastiga de novo. Parece meio nojento isso. Mas esse é um sistema digestivo diferente do nosso, só isso. A gente engole uma vez só. Eles engolem, voltam, mastigam mais um pouquinho, engolem de novo. O que o Senhor deseja de nós é que nós sejamos como esses ruminadores. Eu recebo a palavra no domingo e depois eu faço o que com ela? Eu engulo, mas na segunda eu volto de novo. E começo a mastigar essa palavra. O que seria mastigar essa palavra? É pensar em como eu posso viver de acordo, alinhada a essa palavra que está sendo pregada. E aí, eu alinhando o meu proceder, aquilo que a Bíblia diz que eu devo proceder, a fé e a oração, então eu tenho vitória. Em Salmo 119:50, o salmista fala assim: isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Em vários pontos da Bíblia, a palavra de Deus, ela é tida também como água. A água que lava, a água que limpa, a água que restaura. Em João 7,38, a gente ainda encontra um versículo que diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Justamente a água que a gente precisa para se recompor, depois de um momento em que Deus nos usa de forma poderosa e maravilhosa. Tá, mas e se a gente não tiver esse tipo de vida? Se a gente não tiver esse tipo de vida, o que vai acontecer é o seguinte: vai chegar uma hora que a coisa não vai. Não vai adiantar você orar pelas pessoas, porque sim, o Senhor vai ouvir a sua oração e as pessoas serão abençoadas. Deus vai continuar te usando porque a unção sobre você continua sobre você. Agora, se você não ativa a fé pela leitura da Bíblia e pela oração, quem não vai desfrutar dessa coisa maravilhosa é você. Um outro ponto importante que não está no script, mas que o Senhor me tocou a falar agora. Quando o nosso coração não tem o Senhor fazendo morada, o nosso coração pode estar sendo habitado por demônios. E quando a gente tem uma experiência de libertação desses demônios, é de extrema importância que nós enchamos de novo o nosso coração com o que está na Bíblia. Porque se isso não acontecer, a palavra de Deus diz o seguinte, que 7 demônios piores do que aqueles que estavam no seu coração vão voltar e vão morar no seu coração de novo.
Então, antes de nós querermos expulsar demônios ou coisas do tipo, ou antes de nós querermos uma libertação para nós mesmos, nós temos que ter a consciência de que esse ciclo ele tem que se fechar com uma vida diferente. Senão, é reunião após reunião, vindo, sendo liberto, e depois, com a casa limpinha e adornada, vem outros 7 demônios piores para atormentar a tua vida ou a vida de quem a gente está orando. Então, olha o cuidado que nós temos que ter com a nossa própria vida e com a vida daqueles que nós amamos e por quem nós oramos. Né? Então, a minha oração hoje é para que o Senhor nos toque, para que nós possamos ter uma mudança de estilo de vida. O Senhor precisa ser prioridade nas nossas vidas. Não porque Ele precisa, mas porque nós precisamos. Nas próximas reuniões de oração, nós vamos continuar meditando sobre a vida de oração de Jesus. Jesus como homem aqui na terra. Quanto Ele orou. Por que Ele orou? Porque Ele precisava, como ser humano, ativar a fonte. E eu pergunto a você nessa noite, você precisa dessa água para te renovar? Qual é a sua expectativa? Você deseja ter uma vida realmente transformada? Uma vida de constância na presença de Deus? O Senhor, Ele está de braços abertos para receber você. E Ele tem um amor tão grande, que mesmo que você fale, Ele vai te encontrar onde você estiver, ainda que a sua escolha seja virar as costas para Ele. Eu gostaria que nesse momento nós fechássemos os nossos olhos e meditássemos um pouquinho nisso. Que tipo de vida eu tenho levado? E que tipo de vida eu quero passar a levar? O Senhor tem derramado do amor dele nos nossos corações nesses dias. E com esse amor nós temos sido sensibilizados a orarmos por outras pessoas, a guerrearmos guerras de outras pessoas, a sermos usados pelo Senhor para alcançarmos outras vidas. Mas o que o Senhor realmente deseja é o nosso coração. É uma vida de devoção. Uma vida em que Ele seja prioridade. Uma vida em que Ele seja realmente Senhor. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que o Senhor nos diz nessa noite para que nós lancemos sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. O teu amor nos conquistou. Nos ensina a te amar, Senhor. Nos ensina a te amar, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ensinou nessa noite a forma que nós devemos nos chegar até o Senhor com fé, crendo que o Senhor existe, crendo que o Senhor é recompensador de quem te busca. E Senhor, nós queremos responder a essa palavra. Nós nos perdemos muitas vezes com as coisas deste mundo, é verdade. Nós nos distraímos, Senhor. Mas se o Senhor está nos chamando nessa noite, Senhor, a nossa resposta para o Senhor é sim. Sim, Senhor. Nós queremos, Senhor, mais da Tua palavra. Nós queremos, Senhor, mais dessa unção dentro de nós que nos ensina todas as coisas. Dessa unção que nós precisamos tanto no nosso dia a dia. Nos momentos em que temos que tomar decisões, nos momentos em que estamos nos relacionando com pessoas, nos momentos em que não há nenhum irmão olhando para nós e que nós
enganosamente achamos que ninguém está vendo. Nesse momento é o momento que nós mais precisamos dessa unção que está dentro de nós, Senhor. Então nós te pedimos, Espírito Santo, nos lembra dessa palavra, para que nos momentos em que nós estivermos nos desviando, o Senhor nos chame de volta. E que nós possamos de fato, Senhor, ter uma vida de oração, uma vida de leitura da Tua Palavra, de meditação na Tua Palavra, para que possamos beber da Tua fonte, Senhor. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, de um viver honesto, Senhor, diante de Ti, diante da igreja, diante da sociedade, diante da nossa família. Então, Senhor, que essa palavra possa gerar frutos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.